Perfeito? Agora gravando? Ok. Obrigado pela lembrança. Então, retomando. Então, vamos retomar completa a aula para vocês terem tranquilidade. Nós trabalhamos com os crimes dolosos contra a vida. Nós fizemos primeiro a aula de homicídio, depois induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e automutilação, e depois o infanticídio. Portanto, nós estamos no último crime doloso contra a vida, que seria o crime de aborto. Todos esses delitos, eles são julgados perante o tribunal do júri. Portanto, não é o juiz de direito quem vai julgar esse crime. São a própria sociedade através do corpo de jurados. Então, se houver a prática do crime de aborto, a pessoa que praticou o crime vai passar pelo tribunal do júri e a sociedade que vai decidir se deve ser condenado ou não. Obviamente que a gente tem ciência, gente, de que aborto se comete diuturnamente no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu confesso para vocês, eu tenho 25 anos de carreira de promotor no Ministério Público, como promotor de justiça. Eu só participei de um caso de aborto. E mesmo assim, eu não concluí o procedimento. Foi na cidade de Fartura, onde quem teria praticado o aborto foi uma adolescente, só que ela foi auxiliada pela própria mãe. Quer dizer, a adolescente praticou o aborto e a mãe que teria auxiliado ela, encomendando um medicamento, que é o Citrotec, que vem do Paraguai, que é um remédio para gastrite, e que depois acabou provocando o aborto. Quando eu estava na cidade, nós fizemos a investigação e depois que tomamos conhecimento da participação da mãe dela. Inclusive, conseguimos identificar a pessoa que teria vendido o medicamento. Então, obviamente, houve representação contra a adolescente na Justiça da Infância e Juventude, em razão da idade, e aí eu ofereci denúncia pela participação no crime de aborto, e a gente depois vai explicar direitinho esse posicionamento do partícipe, né? Em relação à mãe dela, ou seja, seria a avó do feto, né? E o rapaz que forneceu o medicamento. Eu ofereci a denúncia, mas eu fui promovido antes da realização do plenário do Tribunal do Júri. Então, eu não sei qual foi o resultado, se houve condenação ou se foi absolvido. Isso eu estou mencionando só para vocês terem uma ideia da dificuldade que se tem de se tomar conhecimento. Obviamente que quando o médico ele atende um paciente e percebe a possibilidade da existência, da prática do aborto, a lei obriga que ele faça a comunicação imediata à polícia, para que a polícia vá até o hospital e lavre o boletim de ocorrência. Mas a gente não tem isso com frequência. Houve um apagão aí, gente? Não, professor, tá normal. Para mim, saiu o slide, professor. Agora voltou? Sim. Tá. Então, como falei para vocês, em 25 anos de profissão, eu não fiz nenhum júri do aborto. Isso não significa, gente, que o crime de aborto não ocorra diuturnamente, como nós já mencionamos. O que nós temos em relação ao aborto? É um crime só, como eu falei para vocês. É a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Ocorre que o legislador ele preferiu fazer a divisão do tipo penal em 3 artigos. Então, o aborto ele foi tratado no artigo 124, no 125 e no artigo 126, que eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão perceber que no artigo 124, por que o legislador trabalhou com essa estrutura? Porque ele dividiu no 124 o aborto, a conduta praticada pela gestante. Então, percebam que, obviamente, ela tem uma pena... Agora deu problema. E vai diminuir? Nós vamos cair a aula e eu vou ter que refazer a aula daqui 10 minutos, pessoal, mas eu faço imediatamente isso, tá bom? Eu acabei de receber um recado aqui. Para mim, é a primeira vez que isso acontece. Mas vamos lá. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos, no 124, diz provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. E no 125 e 126, é a figura do terceiro que provoca o aborto. Então, quando um indivíduo provoca o aborto na gestante, ele não responde no 124, porque foram criados tipos penais especiais para o terceiro que provoca, ou seja, que pratica a conduta, o verbo do tipo, a provocação do aborto. O que distingue daí o 125 e o 126? Os 2 artigos se referem ao terceiro provocando o aborto.
Mas vocês viram que no artigo 125 trata do aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. E no artigo 126, nós temos o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Então, o legislador tratou da seguinte forma. Hoje está complicado. Vamos ver se volta. Desapareceu da tela? Sim. Pronto. Não sei que tá dando algum bug aqui. Mas vamos entender. Então, nós temos aqui as três situações. Né? A gente trata agora da questão da estrutura do tipo penal da mesma forma que a gente trata na sala de aula, né? Porque fica mais tranquilo para vocês. E depois a gente faz, conforme vocês receberem o material, a gente vai fazendo a diferença daí dos abortos do 124, 125 e 126, conforme está na tela. E depois, ao final, a gente trata do aborto qualificado, né? Não é possível. Estava acontecendo isso com outros professores também ou não? Não. Certo? Voltou para vocês? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Depois a gente vai verificar no final as figuras do aborto. Onde está o 127? Da causa de aumento de pena e depois da causa de aumento de pena, que a figura, na verdade, o que nós temos é uma causa de aumento de pena, embora fala forma qualificada é uma causa de aumento de pena, porque vocês verificam, a pena é aumentada, duplicada, né? Nos dois artigos anteriores, aumenta 1/3 e duplicada se houver morte. Isso, portanto, como é feito de forma fracionada, nós temos uma causa de aumento de pena e não uma figura qualificada. E, no final, nós teremos o aborto legal. Brincadeira hoje, não? Pessoal, eu vou fechar e abrir imediatamente outra tela, tá bom? 2 minutos. 2 minutos. Eu vou fechar e vou abrir novamente a aula, porque do jeito que está aqui, eu acho que está dando problema. 2 segundinhos, já estou mandando imediatamente para o grupo de vocês. Tá bom. Tá bom.